Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Kaf Vav Amud B, está aqui na terceira linha. Darash Rabba Baravuna. Assim falou Rabba Baravuna no Shiur, no Beit Knesset. No lado o Mumoimo Mevakrim Oto Beyom Tov Lechatchila. Falou Rabba Baravuna. Caso um Bechor tenha nascido já com o mum, já com o defeito, posso mesmo no Yom Tov verificar se é um defeito fixo a ponto de poder fazer shritá e comer o animal. Assim falou Rav Baravuna. Amar-lhe Rav Nachman, Abba, falou para ele Rav Nachman, Abba, tá, nem meu pai trouxe a seguinte braita, Imavar ubkaro mevukar. Se fizeram abdicar, se verificaram o mum, tá válido. Ou seja, valeu, a verificação valeu, e consequentemente, se era um mum fixo, pode comer. Mas parece que é uma linguagem de Bediavad. Se o cara foi lá e fez abdicar que não deveria ter feito, Beseder, dá para liberar o animal. E você vem e fala que está liberado, pode Bichlal fazer sem problema nenhum, verificar o animal para liberar ele? Assim perguntou Rav Nachman para Rav Baravuna. Amar Abaye, falou Abaye que vai ter Rav Baravuna. Mistabra, fala Abaye, olha, a priori Rav Baravuna, que liberou fazer a verificação do Behor no Yom Tov para ver se tem um mum fixo ou não, a priori ele tem razão. Me decatane trata bave, porque a gente encontra na Braita, ligada a esse assunto, três partes. A Braita é formada de três partes diferentes, e da explicação dessas três partes vai tirar a baie, que mesmo Lechatrila, um animal que já nasceu com mum no Yom Tov, pode ser verificado. Quais são as três partes? Seria o seguinte: no lado bom mumerev Yom Tov, sim, o animal nasceu antes de começar o Yom Tov e apareceu nele um mum antes de começar o Yom Tov. Não posso verificar no Yom Tov. Eu podia ter feito antes de começar o Hag, não fiz, não posso fazer isso no Yom Tov. Agora, a linguagem en mevakim oto beyom tov, que não se verifica ele no Yom Tov, lechatchila ou deló. Adiavad Shapirda, a priori é uma linguagem de que lechatchila eu não verifico, mas bediavad, se eu verifiquei, precisa estar em ordem. Aí realmente é Bediavad. De acordo com a primeira linguagem, é Bediavad. Segunda parte da Braita, no lado Bobum Yom Tov, caso tenha nascido no próprio Yom Tov, algum mum, Rabi Shimon Omer, Enzem Namuchan. Rabi Shimon fala, esse animal é mukse, certo? Eu não posso aproveitar desse animal, eu não posso verificar no Yom Tov o defeito dele, e está proibido. E a linguagem de Rabi Shimon, Enzem Namuchan, parece dela de afilo de avad namilo. Parece dela que mesmo Bediavad, isso daqui é proibido. Ve'adartane, e depois foi dito, depois na própria Braita tem uma terceira parte da Braita que diz, Veshavim shein nolad humo moimosh zem namuchan. No fim da Braita parece que Rabi Shimon e Rabi Uda concordam que se o animal nascer com o mum, é beseder, ele é muhan. Agora essa linguagem de é muhan parece dela de afilo lechatchila, nami, parece dela que mesmo lechatchila, se o animal nasceu no Yom Tov com o mum, eu posso lechatchila verificar e liberar ele. A primeira parte da Braita disse, se era Erev Yom Tov tinha um mum, eu não verifiquei, lechatchila não posso no Yom Tov, bediavad valeu. Se o mum aconteceu no próprio Yom Tov, antes de Yom Tov era um animal normal, e agora é um animal comum, no próprio Yom Tov está proibido, não tem mais o que fazer. Mas se o animal nasceu com o mum no Yom Tov, parece que mesmo na Catrila é permitido. Então fala Abaye, a priori, Rabba Baravuna tem razão. Isso que ele falou, que o animal que nasceu com o mum no Yom Tov, eu posso verificar, a priori é isso que sai da Braita. Aparentemente ele tem razão. Pergunta a Gmará, Veachiata Ravoshaya, vai ter uma Tinumeadei. Pergunta a Gmará, mas espera aí, quando Ravoshaya veio de Eretz Israel para Bavel, ele trouxe uma braita que dizia o seguinte, Ben Shenolad Bo Mum Erev Yom Tov, Ben Shenolad Mum Be Yom Tov, Chachamim Omrim, En Zem Minamuchan. Assim trouxe Ravoshaya uma braita que diz que tanto faz se o Mum apareceu antes do Yom Tov, ou se o Mum apareceu no próprio Yom Tov, En Zem Minamuchan, não pode verificar, nem Lechatchila, nem Bediavad. Então, a priori, isso contradiz o que a gente falou antes. Antes a gente falou que Bediavad, se o cara verificou um mum que tinha sido feito era Yom Tov. Só que não deu tempo dele verificar, ele verificou no Yom Tov, Bediavad valeu. Aqui a gente veio que Bichá não valeu. Então realmente ficou uma contradição, que foi dito antes.
Vela caixa. Perdão, mas espera aí. Essa braita ela está contradizendo tudo o que foi falado antes. Responde a Gemara, ai ada baruch mei de meshabshei vetanei. Fala, não, essa braita que você me trouxe, essa braita quem falou ela foi Ada Baruch mei. Ada Baruch mei era um chacham que aparentemente não era tão chacham, de meshabesh vetanei. Ele de vez em quando falava umas besteiras, ele se confundia, não falava a braita direito. Então a braita que você me trouxe, que ela me levantou dúvidas, levantou contradições, essa braita está fora. Ela foi falada em nome de alguém que nem sempre falava as coisas exatas, por isso essa braita caiu. Amar Nachman Marisa, fala Nachman Marisa, uma tizinam de Katani. Da Mishnah a gente pode também tirar a conclusão, tirar essa conclusão. O que está ensinando a Mishnah? Está ensinando a Mishnah, Rabi Shimon Omer, Kol Shenu Monikar Merev Yom Tov, En Zemina Muhan. Assim fala Rabi Shimon, todo animal que o mum dele, que o defeito dele não é reconhecível antes de Yom Tov, certo? Ou seja, no próprio Yom Tov apareceu esse defeito, En Zemina Muhan, não posso verificar no Yom Tov, nem Lechatchila, nem no Bediavad. Mai en mumonicar. O que significa que todo mundo que não é reconhecível antes do Yom Tov? E leimachin mumonicar klal, se a intenção da Braita de Rabi Shimon é dizer, da Mishnah, a intenção de Rabi Shimon na Mishnah é dizer que Bichal não tinha mum no Erev Yom Tov, pshita. É óbvio que esse animal está proibido. Se eu tinha um Bechor completo, inteiro, sem nenhum defeito, antes do Yom Tov, é óbvio que no Yom Tov esse animal está proibido, porque eu tirei da cabeça, não pensei em fazer nele shritá, nem nada. Nunca teve prejuízo nenhum, nunca teve defeito nenhum. Ela, então, aparentemente, o que Rabi Shimon disse, que todo animal que não tem defeito de Erev Yom Tov, ele está proibido, eu não posso verificar no Yom Tov, ela, a priori, o que ele está falando o seguinte, ela deloit chacham Erev Yom Tov. Aparentemente, ele está falando de um defeito que eu sabia que existia Erev Yom Tov, mas eu não levei para o Chacham ver se esse é um defeito que libera o animal ou não. Imun kavu, imun mover. Eu não dei para o Chacham verificar se é um fixo, se é um defeito fixo, e o animal está liberado, ou se é uma deficiência temporária. Katanemiat, enzem namuhan, shmamina. E mesmo assim está escrito enzem namuhan. Está escrito, a gente vê daqui, que realmente isso, que esse animal que não foi verificado, o mundo dele é Erev Tov, enzem namuhan significa não tenho o que fazer com ele. Ou seja, um animal que não foi verificado Erev Yom Tov, ele está completamente proibido, esse animal caiu, não posso usar ele no Yom Tov. Então parece que tanto o Lechatchila quanto o Bediavad, como a linguagem da Braita, que foi trazida aqui em cima, certo? Essa linguagem da Braita que Rav Yoshaya trouxe, que o animal, se eu não verifiquei ele Erev Yom Tov, não tem mais o que fazer, e essa primeira Braita que foi dita aqui em cima, que Bediavad, se eu não fiz Erev Yom Tov, posso fazer no Yom Tov, essa Braita caiu porque ela realmente segue a linha de Ada Baruch Mei, que às vezes falava coisas não muito exatas. Bom, Baminei Rabi Hillel mirava, perguntou Rabi Hillel para Rava, Yesh mukse lechatzi Shabbat ou el mukse lechatzi Shabbat? Perguntou para ele o seguinte, será que dá para algo virar mukse no Shabbat? Ou seja, dá para alguma coisa ser mukse só em parte do Shabbat? Como exatamente? O que significa isso? Echidame, como está se tratando? Ideachzi ben hashmashot, se ben hashmashot no começo do Shabbat era algo que era utilizável, estava apto a ser utilizado, então ele vale para o Shabat inteiro. Se era algo que no começo do Shabat não era mukse, então isso segue em frente até o fim do Shabat. E de loachzei, se algo que era mukse durante Ben Hashmashot é o momento que vai começar o Shabat. No começo do Shabat, vai definir qual o status de cada coisa que eu tenho em casa. Se durante Ben Hashmashot, isso daqui não era Raui, isso daqui não servia para nada, ele era Mukse, Loachze, ele vira Mukse o Shabat inteiro. Então, qual é a situação de Mukse para metade do Shabat? A priori, o começo do Shabat vai definir se aquele objeto, se aquele animal, o que seja, é Mukse ou não. Se, por exemplo, eu tenho em casa frango congelado, frango cru congelado, no começo do Shabat, esse frango é mukse, ele não serve para nada, não dá para comer ele cru dessa forma, mesmo não congelado, está um frango cru, não dá para comer dessa forma, então ele é mukse para o Shabat inteiro, e se ele era um frango bom, normal, no começo do Shabat, ele é bom para o Shabat inteiro, então qual é a situação que vai ser meio mukse, mukse para metade do Shabat? Qual é a situação? Mai. Então explica o seguinte, não, a nossa pergunta é,
Se eu tinha alguma coisa que ele era apto, ele servia, no começo do Shabat ele estava bom, estava em ordem, no meio do Shabat ele quebrou, ele estragou de alguma forma, a gente vai ver alguns exemplos, e depois ele voltou ao normal. Depois ele voltou a estar bom. Pode ou não pode? Ou seja, será que o fato dele ter virado mukse no meio do caminho faz com que ele seja mukse para sempre? Não tem mais conserto? Ou talvez não. Talvez já que no começo ele era bom, mesmo que ele virou temporariamente mukse, ele pode voltar a ser algo bom. Essa é a pergunta da Gemara, certo? Essa é a pergunta de Rabi Hillel para Rava. Será que o fato daquilo ter virado mukse no meio do Shabat, por algum motivo? Certo? Eu vou trazer um exemplo que a Gemara traz mais para frente. Vamos pegar no Yom Tov, por exemplo. No Yom Tov, você tem grãos. Grãos não são mukse porque dá para comer. Comecei a cozinhar eles no Yom Tov. No começo que está cozinhando, ele já dá uma amolecida a ponto de não dar para comer. Não dá para comer como grão normal, mas não está gostoso ainda. Então ele virou mukse. Quando termina de cozinhar, ele fica bom. Então a gente tem uma situação em que algo que virou mukse no meio do Shabat, será que acabou? Na hora que virou mukse no meio do Shabat, é mukse até o fim, mesmo que ele mude a situação? Ou talvez não. Dá para ir e voltar, ir e voltar. Amarlei, yesh mukse. Respondeu Rava, yesh mukse lechatzi Shabat. Ou seja, algo que virou mukse no Shabat, ele continua assim daqui para frente. Eiti veio perguntar com Marav, no lado pergunta, mas olha, está escrito na Braita com relação ao Bechor. Se o Bechor nascer com o Mum, ele está liberado. A priori, o Bechor que nasceu com o Mum, qual a situação dele? Enquanto ele não tinha nascido, ele estava liberado, ele era parte da vaca. Se eu fizesse escutar na vaca, o Bechor que está dentro da vaca, o feto, também poderia ser comido. Na hora que ele nasceu, ele se tornou um Bechor que é proibido de comer. Mas se eu verificar o mundo dele, ele volta a ser permitido. Ou seja, a gente vê que algo que no meio do Shabat se tornou mukse, pode voltar a ser bom. Rava falou, yesh mukse lechatzi Shabat. Rava falou, se algo vira mukse no meio do Shabat, é daqui para frente. Virou mukse e acabou por aí, não tem volta. Daqui a gente vê, no caso do Bechor, a gente vê que mesmo que no meio do caminho ele virou mukse, no momento em que não foi verificado o mum dele, ele era proibido, se verificar, ele volta a ser permitido. Veamai, por quê? Certo? A Gemara está terminando a pergunta. Nem mais Bechor meikara avachazi, agavimei. Eu poderia dizer que esse Bechor, a priori, no começo ele era raui, ele era apto, ele servia por ser parte da mãe. Se quisesse escritar na vaca, o animal estaria liberado. E talidlei, na hora que ele nasceu, adrelei, ele ficou proibido. Então ele foi de um animal que serve para comer para um animal mukse. Na hora que eu mostro para o Chacham, virou permitido de novo. Então, pergunta a Gemara, de acordo com Rava Kiesh Mukse Lechatzi Shabbat, por que esse Bechor que nasceu com mum, ele está liberado? A priori ele era permitido na barriga da mãe, virou proibido na hora que ele nasceu, e voltou a ser permitido na hora que o Chacham viu. Diferente de Rava. Rava falou que se virou mukse no meio do Shabbat, acabou, é daqui para frente. Daqui a gente vê que não. Amarabai fala, vai, vai ter Marav Safra, tem quem diga que Safra respondeu que Gondeat Veidaneyata está se tratando que os Dayanim estavam lá na hora que o Bechor nasceu. Ou seja, não é que o Bechor nasceu, ficou proibido e aí levaram para ser verificado. Na hora do nascimento, os Dayanim estavam lá e assim que ele começou a sair, já viram o defeito e já liberaram o animal. Ou seja, ele não passou por uma situação de mukse. Então, dessa braita, não tem como provar o din de mukse. Pode ser que se o animal se fosse permitido na barriga da mãe, depois que ele nasceu, ele virou proibido, pode ser que ele seria proibido para sempre. Mesmo que verificassem o mum dele, ele estaria proibido na continuação do Yom Tov. Mas aqui está se tratando em um caso em que eles viram o defeito logo no que o animal estava nascendo. Então ele nunca se tornou proibido. Então não dá para... Esse tema aqui, esse caso, não é prova para a nossa pergunta. Então pode ser que Rava tem razão, pode ser que uma coisa que virou mukse no Shabbat, no Yom Tov, é até o fim do Hag, até o fim do Yom Tov. Aqui o Bechor nunca virou mukse, porque enquanto ele estava nascendo já verificaram. E cadê abre tem quem diga que Rava respondeu o contrário. Amarlei en mukse lechatzi Shabbat. Tem quem diga que Rava respondeu que não tem mukse para Hatzi Shabbat. Ou seja, algo que era apto, era válido no começo do Shabbat, virou mukse no meio, não é mukse para sempre. Ele pode voltar a ser permitido. E aí a Gemara vai querer trazer essa braita como prova.
O que antes foi uma pergunta, agora vira uma prova. Lema Messai, lei, vamos dizer que essa braita apoia ele, Veshavim Shinolado Mumoi Moshe Zemna Muhan, tanto, todo mundo concorda que se o animal nascer com mum, ele está liberado, eu posso verificar ele e comer. Vea Bechor Meikar Avachazei, Agavimei, a priori esse Bechor, antes ele estava válido, no começo do Yom Tov, ele podia ser comido, se fizesse que está na mãe, ele estaria liberado. E Talidlei Adhelei, na hora que ele nasceu, ele virou proibido, porque virou um Bechor que não posso fazer shkita porque não tem misbeach, e quando mostraram para o Chacham, ele voltou a ser permitido, ou seja, a gente vê que algo que não era mukse virou mukse, pode voltar a não ser mukse, estar liberado. Prova para Rava que não tem mukse lechatzi Shabbat. Se algo é mukse no começo do Shabbat é até o fim, mas se virou mukse no meio, caso ele seja consertado, ele volta à liberação. Amarabai, vem tem Rav Safra que gondeatro e dayaneyatam. Fala Rav Safra, talvez não tenha uma prova aqui para Rava. Pode ser que os Dayanim estavam lá na hora que nasceu. Pode ser que esse animal está liberado porque ele nunca virou mukse no meio do caminho. Os Dayanim viram na hora que ele estava nascendo o defeito, a deficiência dele. Mas pode ser que algo que virou mukse não tem mais volta. Então não dá para provar nem para cá, nem para lá. Então volta a nossa pergunta: tem mukse para Chatzei Shabbat ou não tem mukse para Chatzei Shabbat? Ou seja, algo que era bom no começo do Shabat. No meio do Shabat estragou por algum motivo, virou mukse. Será que caso isso volte a ficar bom, ele está liberado? Ou seja, não tem mukse lechatzi Shabat. O fato de virar mukse num pedacinho do Shabat não é até o fim. Ou talvez não, na hora que ficou proibido, ficou proibido. Tashma, vamos ver o que está ensinando a Braita. Aí o cara estava comendo uvas no Shabat. Veotiri sobrou, não queria mais comer. Velan lagag. E aí ele levou para o gag, colocou lá no terraço para secar, para fazer uva passa. Lá só mesmo timuquim para fazer dessas uvas passas. Certo? Então ele estava comendo uva, sobrou, tinha muito, levou para fazer uva passa. Batenim, ou por exemplo, estava comendo figo. Veotir veio lá na ganga Sonem Grogrot. Ele também levou esses figos para o terraço para fazer figo seco. Isso daqui vira mukse. Quando você coloca a uva lá para secar, o figo para secar, ele, na hora que ele começa a secar um pouco, ele não é ainda comestível, só quando ele seca completamente. E daqui parece que na hora que eu levei lá para secar, eu não posso comer isso até que eu faça as maná, ou seja, até que eu chegue lá e fale, eu vou comer essas uvas no Shabat, eu vou comer essas uvas no Yom Tov. Sim, então parece que se algo virou mukse, ele só deixa de ser mukse se eu realmente tivesse planejado comer. Então parece que algo que virou mukse no Shabat vira proibido para o resto do Shabat. Assim também serve para todas as outras frutas. Eihidame, como está tratando? E de caso, se enquanto eu coloquei para secar, era ui, dá para comer, então lama lei asmaná, não precisa de asmaná, nunca foi mukse, certo? Se o negócio era ui lá, dá para comer, então não é mukse. E de lo caso, agora, se são uvas que não dá para comer bichlal, não serve para comer enquanto não virar uva passa, não dá para comer de forma nenhuma, que asmin leu maiave. O que adianta fazer asmaná? Que adianta planejar comer isso? Se o negócio não é comestível, não é comestível. E se você quiser dizer que para que precisa fazer asmaná? Por que eu preciso planejar e falar eu pretendo comer essas uvas? No caso de dúvida, que eu não sei se está bom ou não. Eu estou lá sentado em casa, vai começar Shabbat, eu coloquei as uvas lá em cima, eu posso falar, olha, quer saber? Não sei se as uvas estão boas ou não, pretendo comer, se tiver bom eu vou comer. Sim, então parece que eu preciso fazer as maná só em caso de dúvidas. Não precisa. Rav Kahana fala que um mukse que secou, certo? As uvas que começaram a secar no começo elas são mukses, mas se ela secou até o fim, ficou bom, ficou uva passa, mesmo que o dono não sabe, está liberado. Ou seja, se uma coisa que eu tenho dúvida se ele está bom ou não está bom, não depende disso para ser mukse ou não. Mesmo que eu não sei se a comida está boa ou não, se a comida estiver boa, ela não é mukse. Então, para que precisa maná aqui? Para que eu preciso planejar comer? Ela lav de chazu veatru veadar achzu. Então, a priori está se tratando do seguinte caso. As uvas no começo do Shabat estavam boas, não tinham secado o bichlal. No meio do Shabat, elas começaram a secar e viraram mukse. E até antes de acabar o Shabat, elas secaram completamente e ficou boa. Vem Martin mukse, lama leu asmaná. E se não tem mukse para Chatzei Shabat, se algo que era bom virou mukse e voltou a ser bom, está liberado, para que fazer asmaná?
Por que eu preciso realmente falar que eu deixo comer essas frutas para não ser mukse? A priori, se o que virou mukse no meio do Shabat volta a ser bom sozinho depois, ele não é mukse, não preciso fazer as maná. Se as frutas eram boas, ficaram ruins e ficaram boas de novo, posso comer sem as maná. Ela mai pergunta Gmará, yesh mukse, que asmin leu, mai avei. Fala, mas espera aí. Para o outro lado, também não dá para entender. Se a gente fala que tem mukse lechatzi Shabbat, ou seja, a gente quer provar daqui a priori que tem mukse lechatzi Shabbat. Uma coisa que virou mukse, ela é mukse até o fim do Shabbat. Sim? Por isso, aqui no nosso caso, se ele era bom, virou mukse e virou bom de novo, eu só vou poder comer se eu tivesse planejado comer. Mas a priori, se isso virou mukse no meio do caminho e é mukse até o fim do Shabat, não faz diferença. Mesmo que eu planeje comer, isso daqui continua sendo mukse. O meu planejamento de comer não resolveria a situação. Então, em qual caso eu preciso fazer as maná, ou seja, eu preciso falar, eu pretendo comer essas uvas. Se elas eram boas comestíveis, então é comestível. Se não é comestível, não é comestível. E se ela foi mudando de um lado para o outro, não faz diferença. Tem que ver o que aconteceu no meio do caminho. As maná, no que ela influencia. Responde a Gemara, lotzricha de achzu velo achzu. Fala, Gemara, não, está se tratando aqui num caso em que as uvas, elas secaram a ponto de que está quase bom. Daí que a gente tem pessoas que comem, vê que a gente tem gente que não come. Então as frutas chegaram numa situação em que elas não secaram completamente, mas elas já passaram do ponto que virou comestível. Por isso precisa de asmaná. Não está acertando que a fruta é mukse ou algo do tipo aqui, certo? O problema aqui não é mukse. A fruta está numa situação em que ela pode ser boa e pode não ser boa. Tem gente que come, tem gente que não. Asmin galeidate, lo asmin lo galeidate. E por isso precisa das maná. As maná me ajuda a dizer que mesmo que a fruta não esteja boa o suficiente, não está completamente preparada, eu estou disposto a comer. Então a gente aqui não conseguiu provar, a nossa dúvida continua, será que algo que virou mukse no meio do Shabat, no meio do Yom Tov, é mukse até o fim e acabou? Ou será que isso pode voltar ao normal? Amarabizeira, fala Rabizeira, Tashma, vamos ver o que está escrito na Braita. Mi polim vedashim, fala Rabizeira, vamos aprender isso de polim vedashim, grãos que se costuma cozinhar. De a polim vedashim e cara razulakus. Polim vedashim, dá para comer ele cru como grão. Shadino bakderá, na hora que eu coloco dentro da água para começar a cozinhar, adruleu, já não está mais comestível, certo? No começo, em que está todo molhado lá e não cozinhou, não é comestível. Gamar, virando a mundo, gamar bichulaio, quando eu termino o bichul, quando eu termino de cozinhar, razuleu, ele volta a ser bom. Ou seja, eu tenho alguma coisa que era comestível como grão, estragou na hora que eu pus na panela, e depois que acabou de cozinhar, ficou bom. Então a gente vê que não tem mukse lechatzi Shabbat. Algo que virou incomestível no meio do caminho, virou mukse no meio do caminho, ele volta a ser bom depois e está liberado. A Marley Abai fala, Abai, o Letamer, de acordo com a sua prova, o que você trouxe de prova de alguma coisa que eu pus para cozinhar e no meio do caminho ficou ruim, tem que de alma, pergunta bichlá, de qualquer panela que eu tenho lá no fogo, no começo do Shabat. Fala, Abai, toda panela de comida no começo do Hag, no começo do Shabat, elas estão fervendo. Não dá para comer, certo? E a priori, se não dá para comer naquele momento, talvez é mukse. Então, a priori, toda panela que está com a comida fervendo no começo do Shabat e não consigo comer, deveria ser mukse. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que já que daqui a algum tempo vai esfriar e vai dar para comer, isso daqui não é mukse. Ou seja, o que me define não é só aquele momento específico de Ben Hashmashot. O que me define é o que vai acontecer na continuação. É o que a Baia explica aqui. Ela gamrou bidei Adam, lo kami bailan. Que kaimai gamrou bidei shamayim. Fala, Baia, uma coisa que eu sei que vai ficar pronta durante o Shabat, eu sei que vai estar comestível durante o Shabat, com certeza não é mukse. Então, se eu tinha uma panela fervendo no começo de Ben Hashmashot e não dá para comer agora, eu sei que daqui 15, 20 minutos, meia hora vai estar esfriado, eu vou conseguir comer. Isso com certeza não é mukse. Então, quando eu coloco os grãos para cozinhar também, não tem dúvida que os grãos lá cozinhando, daqui 15 minutos, meia hora, vão estar comestíveis. Então, isso daqui com certeza não é mukse. A minha dúvida, fala Baia, a dúvida é algo que não está nas minhas mãos. Ou seja, eu não tenho consciência, eu não sei dizer se vai ficar comestível ou não. As frutas secas, por exemplo, não sei quanto tempo vai levar para secar. Depende se vai ter muito sol, depende se vai passar nuvem ou não vai passar nuvem. Nesse tipo de coisa que eu não tenho controle e eu não tenho certeza de que vai ficar bom,
durante o Shabat, durante o Yom Tov. Na hora que ele virou mukse, acabou, porque a priori, na hora que ele virou mukse, eu não sabia que ele ia voltar a ficar bom durante o Shabat, ou talvez não, já que tem uma chance dele ficar bom durante o Shabat, ele está liberado? Essa é a nossa pergunta. Então, o caso das panelas não é prova nem para cá, nem para lá. Então, escolha